O que eu acho bacana hoje em dia é a gente entender toda essa história que aconteceu, tudo isso que a gente está falando. Que legal. Resgatar coisas que foram perdidas e fazer da forma que a gente acredita que, usando a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Pô, muita coisa mudou, né? Antigamente os caras eram loucões que queriam fazer cerveja flat com tecnologia. E hoje a gente tem tecnologia que quer fazer cerveja de loucão. Mas assim, eu na minha opinião, assim, eu fico pensando assim, às vezes quando eu escuto um cara falar assim, por exemplo, cara, eu faço cerveja de acordo com a lei de pureza de 1516 e a nossa cervejaria faz cerveja igual, era feito naquela época. Cara, pra mim isso é uma coisa que não faz o mínimo sentido, assim, porque assim, peraí, se usa, os teus tanques são de madeira, então você não inocula levedura, você não pode inocular a tua levedura, então você tem tanta coisa que é uma loucura. Você controla a temperatura enfiando a cerveja embaixo da terra. Então assim, não faz sentido isso. Aí assim... Desculpa te interromper de novo, mas você pega assim, cara, por mais que você só usasse água, malte, lúpulo e levedura, cerveja ia ser um bagaço também por conta de tudo isso que a gente falou em 1500 e pouco. O que adianta? Se fosse misturar algum cereal no maltado, não ia fazer a menor diferença, né? Não, e outra coisa, assim, eu tive uma oportunidade uma vez eu fui conhecer a Cantillon e fui jantar com o Jean, que é hoje a pessoa da família que está tocando os negócios, né? E daí, quando ele foi mostrar a cervejaria, ele me mostrou um filtro. E eu olhei aquele filtro e falei, a gente usa esse filtro até hoje, de ferro fundido e tal. Nunca lavaram. Daí eu falei assim, cara, você já pensou? O teu antepassado que criou a Cantillon, ele montou uma cervejaria naquela época extremamente moderna. Sim, pra época. E vocês não fizeram nada de diferente, cara. E se fizer, estraga, né, cara? Então eu fico pensando, mas não é possível, cara. Com a tecnologia que a gente tem hoje, cara, não é possível que você não tenha como melhorar algum processo. Não é possível que você não tenha. Então você, eu acho bacana, legal e tal. Mas eu falei, cara, teu antepassado é virar na tumba lá, pensando assim, cara, faz 200, 300 anos que os caras usam aquele filtro que eu comprei. Mas, cara, eu acho que esse cara, eu acho que o Jean deve pensar assim, cara, se eu mexer nesse negócio aqui, os caras vão começar a falar que mudou a cerveja e que daí tá perdendo a tradição da marca e eu viro mais uma cervejaria qualquer, sabe? Pode ser. Eu acho que você devia tratar melhor o Jean, cara. Vou te dar uma dica, porque não tem tantas Cantillon no mundo. Começa a ficar falando mal dele por aí. Chega o vídeo lá pro cara. Eu não tô falando mal, ele é um cara fantástico. Mas assim, eu fico pensando que a minha cervejaria, ela tem assim, o nome dela é inclusive em inglês, porque até inclusive em respeito a esse movimento que começou nos Estados Unidos, do renascimento dos estilos e tudo isso que aconteceu lá atrás, mas com tecnologia. Cara, não faz sentido. Hoje em dia, todo ano, a gente tem várias inovações, a gente tem várias descobertas que são muito interessantes e que podem melhorar nosso produto. E por que não melhorar? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa